a gente tem uma situação, vou pedir para os companheiros comentarem, que é a situação do 7 de setembro, né? A gente já havia comentado ontem que, que diversas forças policiais, né, por exemplo, mesmo a polícia que é do Dória e tudo mais, já tinha colocado que iria participar do 7 de setembro bolsonarista como manifestantes, né? Então, isso daí gerou uma situação, né? O governador aqui de São Paulo já colocou, já afastou o comandante da polícia que havia feito essa convocação. No entanto, existe uma preocupação aí por parte da burguesia com relação a isso daí, de que o 7 de setembro possa se tornar uma insurreição bolsonarista através desse aparato repressivo, né? Quero ver se os companheiros têm mais notícias, mais comentários sobre isso daí. Eu acho que é importante a gente colocar essa situação, né? A gente já tinha comentado aqui no partido, nas análises políticas do companheiro Rui e tudo mais, sobre essa questão da possibilidade de um golpe de Estado vindo de baixo, quer dizer, de uma insurreição policial. E a força com que está sendo convocada a mobilização do dia 7 de setembro pelos bolsonaristas causa medos dessa insurreição policial nas próprias autoridades aí do Estado. Eles estão redigindo o manifesto pelas manifestações pacíficas, quer dizer, manifestações em que a polícia não leve armas, eles estão com medo que as polícias levem as armas ali para as manifestações e causem uma verdadeira insurreição policial. Quer dizer, é importante colocar isso daí porque a gente vê, tem dois ângulos que a gente pode pegar, né? Primeiro, a gente vê aí que a direita bolsonarista, ela está em pleno vapor, ela vai se utilizar de todas as possibilidades que ela tem para aumentar a sua popularidade e para aumentar a sua organização. Quer dizer, há todo um movimento em torno da questão da luta bolsonarista. Então, essa coisa que o Bolsonaro está acabado e tudo mais, não é verdade. Isso daí está muito longe de ser verdade. Uma outra coisa que a gente pode falar é a questão da esquerda, né? Quer dizer, a esquerda está aí acabando com as manifestações pelo Fora Bolsonaro, enquanto a direita está ameaçando de fazer uma insurreição policial contra o Estado. Quer dizer, é uma situação absurda, né? Que a gente vê. O pessoal está verdadeiramente mancomunado com o PSDB para fazer esse tipo de coisa. E mostra que a burguesia, na verdade, estando mancomunada com a esquerda, colocando fim nos atos pelo Fora Bolsonaro, mostra que a opção é exatamente entre eles não querem o Bolsonaro, mas também a opção fundamental é não querer o Lula, né? Quer dizer, os atos pelo Fora Bolsonaro, finalmente, são os atos pela candidatura do Lula. E quando a burguesia age no sentido de acabar com as manifestações pelo Fora Bolsonaro, é uma coisa meio óbvia, né? Eles estão, no fim das contas, beneficiando o Bolsonaro, né? Porque no período em que estava tendo as manifestações, né, as grandes manifestações em diversas cidades pelo país, né, aqui em São Paulo, atos gigantescos, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, enfim, a gente tinha uma certa defensiva do governo Bolsonaro, né? Agora que o Bolsonaro, é óbvio que essa ofensiva que está vindo aí do bolsonarismo, é óbvio que em partes se dá porque a esquerda refluiu o movimento. Esse refluxo do movimento foi uma política deliberada da esquerda, não é por acaso, né? A esquerda propositalmente boicotou os atos desse mês aqui, do dia 18 de agosto. Né? Os atos foram muito menores aí, graças a uma ação, né, ativa aí da esquerda, no sentido de criar essa situação. Né?
Nesse mesmo sentido, né, a gente tem que colocar. Não é novidade para todo mundo que os PMs são fascistas, né? A gente viu, por exemplo, desde o começo da mobilização do Fora Bolsonaro, o que os PMs fizeram com os manifestantes em Pernambuco, o que eles fazem diariamente com a população pobre, com a população negra. Eles são a base da PM, né, no geral, ela é fascista mesmo. E por isso que se desenvolve aí toda uma convocação para esses atos, vindo dessa própria base. Agora, isso que os companheiros colocaram sobre a esquerda é aquela coisa, né? O pessoal se recusa a enxergar e a agir diante da realidade. Porque eles não só boicotaram diretamente o ato do dia 18, que foi uma rasteira em toda a mobilização, como eles estão deixando espaço para o Bolsonaro fazer campanha com inúmeras pautas que são pautas da população, que deveriam ser pautas da esquerda. A questão do voto impresso, por exemplo. Um dos principais eixos aí do ato bolsonarista, né, que começou a tomar força, é justamente a questão da eleição ela ser democrática, ela não ser fraudada, como foi a própria eleição que elegeu o Bolsonaro, né? E a esquerda se cala diante disso e começa a defender cegamente o STF, começa a defender as instituições mais golpistas que tem por aí. E essas instituições é aquela coisa. Para barrar os atos da esquerda, eles fazem um monte de manobra. Agora, com o Bolsonaro, eles vão lá e pedem trégua. Né? Não, façam uma manifestação pacífica e tudo. A burguesia fica na defensiva com a questão do Bolsonaro. Agora, por causa da esquerda, né, eles meio que abrem espaço aí para tanto se desenvolver a própria burguesia, né, numa ofensiva contra a esquerda, quanto para se desenvolver a própria extrema-direita. Esse ato do dia 7, ele pode ser determinante para toda a situação política. E a gente vê, cadê a convocação da esquerda? Além do PCO, dos setores mais combativos, a esquerda, mesmo com esse ato, ela faz aquela convocação tímida. Ela não vai nos bairros populares, não chama as categorias, não organiza de fato a sua base para ir na manifestação. E fica aquela coisa, né? Aquela coisa esquisita. Onde os bolsonaristas vão para a rua e a esquerda tem que ir para a rua. A gente tem que mostrar que a rua, na verdade, é da esquerda, como a gente já provou aí nesses últimos meses e precisa consolidar agora no dia 7. Porque realmente tem aí essa ameaça aí, né, do golpe militar e tudo, mas finalmente a ameaça ela está de todos os lados. É uma ameaça contra a candidatura de Lula, contra a mobilização popular. Então o pessoal tem que ir para as ruas, né? Tem até uma notícia, eu vou levantar aqui para os companheiros comentarem também, que o movimento Fora Bolsonaro vai fazer ato na Paulista também, pelo que eu fiquei sabendo. Isso daí, na verdade, é uma coisa que até me anima, assim, diante de tudo isso que está acontecendo, né? Uma notícia boa que o pessoal vai para frente mesmo, e é isso que deve ser feito, né? Na verdade, como o governo Dória entregou a Paulista para os bolsonaristas, né? Mas o pessoal da Frente Fora Bolsonaro não aceitou isso e pediu aí uma reunião com o executivo estadual, fez um pedido de reunião para discutir isso daí, porque eles falam que as regras para a realização de atos da avenida, né, aquelas regras meio absurdas que foram criadas aí a partir de um rodízio estabelecido junto com o Guilherme Boulos, né, não foram seguidas, né? Então, mas a colocação desse movimento é que o ato será na Paulista, em São Paulo, né? Vamos ver se isso se mantém. Esperamos que sim, né? Eu queria colocar mais uma coisa que, por exemplo, a esquerda sabe o que fazer, né? A mobilização, o Brasil já tem um histórico, já experimentou várias fórmulas e sabe a forma correta. Se você vai na periferia e leva os panfletos, leva os cartazes, se você conversa com a população, bota um carro de som no bairro popular, passando o dia inteiro ali falando sobre a manifestação, sobre a importância. Se você faz essa mesma coisa nas fábricas, né? Vai, continua aí, passa no carro de som aqui muito alto aqui para falar em carro de som. Não, tá tranquilo, Márcio, tá dando para te ouvir normal. Então, aí o que acontece? Se fizer que nem os comerciantes aqui fazem, né? Igual passou o carro de som agora, ficar o dia inteiro falando do ato, falando do local, a população aparece em peso.
Se você coloca ônibus nos bairros mais distantes, que tem problema de transporte, que tem que pegar 2, 3 transportes, igual aqui tem o bairro da Palestina, né, da Valéria, que é uns bairros bem distantes aqui do centro, se você coloca uns ônibus assim, lá na suburbana, aqui em Salvador, que penso que o governador tirou o trem, né, que está com difícil acesso aqui no centro, então, se você... A esquerda já sabe o que fazer. O lance agora é sacudir, né, movimentar, está numa letargia impressionante. Né? É uma coisa fora de sério que a gente vê, né? O negócio não é só um boicote de não convocar nada, e quando eles dizem que vão convocar, fazer alguma coisa, faz 1 ou 2 memes, coloca nas redes sociais. Um dia eu tive o prazer de ver um pessoal fazendo panfletagem. Quando eu peguei o panfleto, eu fiquei decepcionado. Eu falei, eu não vou nessa atividade aqui, não. O panfleto nem fala nada. O panfleto não diz nada, não tem nem a palavra fora Bolsonaro. E, por outro lado, tem os comitês de luta, tem o Bloco Vermelho, tem nós aqui com todo o esforço. Por exemplo, o ato do 7 de setembro aí vai ser mais de 1 milhão de panfletos que nós vamos distribuir, né? De modelos diferentes, explicando e com título, um título bem claro, é fora Bolsonaro, Lula presidente, com o governo dos trabalhadores, e aquela sequência de pautas que tem a ver com a vida econômica e de saúde da população pobre, né? Então, assim, a esquerda sabe o que fazer. O negócio agora é começar a agir, né? E tomara que essa notícia que o Uriel falou aí seja verdadeira, né? Porque se a CUT levar o pessoal para Paulista, se o MST levar o pessoal para Paulista, né, e os partidos de esquerda também, se for junto, não tem direita. O pessoal passa por si, é perigoso, inclusive, você fala assim, é melhor você ficar em casa, já que você tem condições de ficar em casa, porque se a esquerda se encontrar com a direita, pode ser policiais, pode ser o que for. A esquerda é muito maior, é muito mais numerosa, né? Está com muito mais sangue no olho. Quem está passando fome é o pessoal que apoia a esquerda, é o pessoal da esquerda. Não é o pessoal da classe média aí, né? Esses grupos bolsonaristas aí, eu até fico impressionado com outra coisa, que a gente costuma todo final de semana ir nos bairros de porta em porta, né? Você não vê ninguém nesses bairros de trabalhadores, você não vê uma única pessoa que tem coragem de levantar a boca e xingar alguém, falar, eu sou bolsonarista, sai daqui da minha rua, ninguém fala isso, né? Você vê que eu nunca vi, por enquanto eu nunca vi, né? Aqui nas panfletagens, geralmente passa um ou outro gaiato assim, mas sempre tem outros lá que não precisa nem você gritar, outros já falam, o que é isso, é doido, está defendendo o Bolsonaro. Então, assim, você vê que ele tem uma base aí, mas não é a base da população pobre, a base que apoia a esquerda, que está disposta a ir para a rua e enfrentar a direita se a esquerda convocar, e convocar de forma correta e persistente, né? É isso aí, tem que convocar, tem que fazer um ato grande, tem que fazer uma manifestação que bote para correr o pessoal, né? Não dá para também o pessoal ficar com esperanças, né? Isso daí é um problema que tem aparecido, de que a burguesia vá conter o bolsonarismo. Não existe isso daí. A burguesia não vai conter o bolsonarismo. A burguesia vai tudo bem. Existe essa, que nem a gente colocou aqui, né? Uma certa preocupação, né? Com a questão da insurreição policial e tudo mais. Só que isso daí, nesse momento, pode ser que a burguesia faça alguma coisa, tente segurar e tal. Mas, no fim das contas, o bolsonarismo, o fascismo aqui é uma ferramenta da burguesia para fazer exatamente o oposto, que é conter o movimento popular, caso seja necessário, né? Então é importante que o pessoal, que a esquerda mesmo, contenha isso daí, porque o movimento popular se desenvolve nisso daí, né? Não, exatamente. Pegando nesse gancho, né, não só é importante, como é a única via aí de desenvolvimento da luta da esquerda. Não pode deixar os fascistas aí dominarem o dia 7 pelo país inteiro. A burguesia está aí, eles estão fazendo uma reunião entre os governadores e tudo, para lançar um manifesto pedindo para que seja pacífico. Eles não vão parar o ato. Nem mesmo a PM vai parar o ato, né? A própria PM vai estar no ato. A PM vai estar no ato. Né? O pessoal que gosta de defender a PM também, grandes trabalhadores, você vê aí, né, a realidade. Mas é exatamente isso que a esquerda tem que fazer, não tem outra. O pessoal precisa acordar, precisa se mobilizar. Claro, o pessoal vai convocar aí com todo o seu esforço as manifestações, a gente vai tomar a iniciativa e a gente tem que puxar todo mundo com a gente, todo mundo que está assistindo esse programa, todo mundo que
conhece o PCO, participa dos comitês de luta. Nesse momento a gente é a vanguarda do movimento. A gente precisa puxar todo mundo para iniciar, precisa de uma gigantesca convocação. Tem que fazer o pessoal convocar. É isso aí.